Sou Josi, assistente social aqui na cidade de Itanhaém, e nós estamos recebendo aqui no Brasil a nossa grande amiga, parceira de muitos anos de trabalho, doutora em cidadania portuguesa, sobre documentação, e também deixar aqui para nós uma novidade maravilhosa. Ela abriu um escritório em Portugal, onde ela nos ajuda, dá conselho e indica documentação para que a gente não caia aí nas várias armadilhas que a gente tem em tudo que é lugar, né? A doutora Beth está cedendo um pouco do tempo dela e a gente vê que o horário para muita gente não foi possível, então a gente resolveu abrir aqui ao vivo para ela conseguir explicar. Tem a dúvida? Vai mandando que a gente vai respondendo, tá bom? Doutora, é com você. Olá, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite. Josi. Bem, vou falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu nasci em Santos, mas a vida toda eu passei em Itanhaém, tá, gente? Então, com 54 anos, há 5 anos atrás, eu decidi ir para Portugal. Mas eu vou fazer um breve resumo dos porquês. Vou sentar? Posso sentar? Sim. Toda. Bem, eu trabalhei, sou advogada, eu sempre exerci advocacia, exerço ainda. E quando eu fui para Portugal, não tinha plano de exercer nada lá. Fui para fazer uma pós-graduação ligada ao direito migratório. E foi aí que desencadeou esse interesse de me fixar. Porque, na verdade, eu fui para Portugal para ficar no máximo 2 anos, fazer uma pós e retornar. Então, eu gostaria de começar dizendo que as pessoas que migram, elas imigram pela maior variedade de motivos. Essa conversa de que imigra porque aqui tem muita violência, realmente tem, mas nem todo mundo sai daqui por causa disso. Imigra porque a pessoa quer ficar rica? Não, nem sempre é isso. Eu tenho avaliado, no decorrer desse período todo, 5 anos trabalhando nessa área, e eu tenho um escritório parcerizado, que na verdade é uma parceria com a doutora Cisneia Yamaguchi, que é uma advogada brasileira formada pela Universidade do Porto, onde tem um escritório e trabalha nessa área há mais de 20 anos. Então, assim, eu fui convidada por ela e gosto de fazer referência ao nome dela, porque foi com ela um grande aprendizado. Hoje eu me foco nessa parte e abri uma consultoria imigratória. Então, em Portugal, eu só atuo na área migratória. Aqui no Brasil, eu atuo em outras áreas, apesar de não estar aqui, mas depois que inventaram a videoconferência, eu já fiz algumas audiências de lá aqui. Então, o que é maravilhoso pela internet, né? Eu peço desculpas se eu tiver que parar para... Eu acordei hoje com muita dor de garganta, mas eu falei, não vou deixar de ir, lógico, não deixar de ir. Então, o que ocorre? As pessoas, eu tenho notado que as pessoas querem qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Qualidade de vida para mim é uma coisa, para ele pode ser outra, para a Cidinha pode ser outra, para a Josi pode ser outra. Então, assim, mas eu tenho notado que as pessoas querem qualidade de vida. Qualidade de vida para mim, sinceramente, é primeiro ter a tranquilidade de andar na rua com o telemóvel, você ter certeza que não vão arrancar da sua mão. Entendeu? Qualidade de vida para mim é ter certeza que você não vai criar, que você não vai ficar numa paragem de outro carro, né? Entenda-se ônibus. Se eu falar alguns termos portugueses aqui, vocês podem perguntar, viu? E ninguém vai te assaltar por uma arma na sua cabeça. Eu estou há 5 anos lá, eu nunca vi um sequestro. Nunca passou na televisão um sequestro, um latrocínio, um roubo porque você está com um tênis caro, porque você está com um celular caro, entendeu? Então, assim, isso para mim é qualidade de vida, é paz, é tranquilidade. Tá? Existem pessoas que vão ter que ficar um período. Por quê? Porque o salário mínimo aqui está... 1.300. Estou fazendo essa introdução para depois vocês entenderem, tá? Acho que é importante essa introdução. O salário mínimo aqui está R$1.300. Isso em Portugal é na faixa de 200 euros. Tá? Um salário mínimo português está na faixa de 800 euros. Isso aqui no Brasil é na faixa de quase R$5.000. Então, um salário mínimo em Portugal se equivale a mais ou menos R$4.000 aqui. Tá, mas temos a questão do custo de vida, né? Então, é caro morar em Portugal? Depende. O que atualmente está mais caro é moradia, que a gente chama de renda, é pagar um aluguel. Agora, comida é barata, roupa é barata. Às vezes eu brinco, até falo, às vezes as pessoas me veem indo para um lugar, indo para lugares da Europa, parece que você está ostentando. Não, isso vira a tua rotina, porque você comprou uma passagem para Paris por 40 euros. 40 euros, 4 vezes 5 dá... R$200. 200, né? R$200. Então, com R$200 você vai até Paris. Bem, nós estamos falando que nós estamos dentro da Europa. Entendeu? É diferente. Então, assim, não dá... Quando a pessoa está aqui, lógico, se você ganha em reais, você vai fazer conversão. E quando a gente está aqui,
eu lembro que quando eu fui comprar minha passagem, eu queria que o euro ficasse muito baixinho, né? Por quê? Exatamente para que eu pudesse pagar a minha passagem e ainda ter dinheiro para levar, não é verdade? Quando você está lá, você quer que o euro exploda, que vá lá para 10 reais, porque você vai ganhar em euros, não é? Eu acho que o que eu estou falando não é muita novidade, porque vocês já leram, já têm uma noção. O que vem acontecendo? Eu cheguei em 2018 e tinha sido feito um censo que em 2017 foi o maior número de imigrantes brasileiros em Portugal. Daí veio a pandemia, né, logo em 2019. Muita gente até voltou naquela época, quem pôde voltar, muita gente ficou descapitalizada, né? Porém, eu tinha certeza disso. Quando abriu fronteira, hoje o número de brasileiros que entram em Portugal é assim, surreal. É muito brasileiro entrando. É muito brasileiro entrando. Não só brasileiro, eu falo brasileiro porque o Brasil é meu país, vou falar, mas tem todas as nacionalidades também, na Europa em geral. Por que as pessoas escolhem Portugal? Em primeiro lugar, tem a facilidade da língua. A primeira coisa que as pessoas pensam é, fala-se português, é a facilidade da língua, né? Só que, gente, fala-se português, mas quem tem a pretensão de imigrar, mesmo que seja para Portugal, investe no inglês. Todo português fala inglês. Qualquer atendente de balcão, qualquer faxineira, qualquer fala inglês. Qualquer garçom fala inglês. Então, assim, nós falamos a língua portuguesa, mas Portugal é um país europeu. Então nós temos semelhança com a cultura, Portugal nos colonizou, temos muita semelhança, mas a verdade, quando eu digo com a cultura, por exemplo, agora dia 23 para 24, o maior São João é na cidade do Porto, onde eu moro. E realmente eu nunca vi uma queima de fogo, uma festa tão magnífica, né? E tem semelhança, tem bandeirinha, entendeu? Tem comidas típicas deles, porque São João é universal, mas no Porto, imagine um dia de carnaval no Brasil, é o São João no Porto. É uma festa assim esperada, vem muita gente, muito isso. O Porto não é a capital é Lisboa, né? É a segunda maior cidade, é o Porto. E é turismo o ano inteiro, é o ano inteiro inglês. Agora vem o verão tá lá, e vai até no máximo agosto, setembro já começa a mudar, e é muito turista. Então tem trabalho. O que acontece quando... Vocês vão ouvir de tudo, mas o que acontece quando a pessoa pensa em imigrar? Primeira coisa, nós estamos conversando ali, o Gil estava falando algumas coisas, eu estava falando de coisas que me entristecem. E não é porque eu fui morar agora, porque já me entristecia. O fato de nós sermos brasileiros, eu falar aqui, não vou nem ter que cuidar até de usar os termos, porque eu não estou generalizando. Não é porque você é brasileiro que você pensa igual a todos os brasileiros, não é verdade? Às vezes, quando você não se encaixa na forma de estar das pessoas, nós contamos, eu falei aqui agora, o senhor, perdão. Jonas, desculpe. O senhor Jonas estava falando, né, que as pessoas não vêm, ou se vêm, se fosse alguma coisa, tem que pagar, já que eu recebo, eu tenho obrigação. A mentalidade que uma pessoa tem que ter na vida é de cultura, é de aprendizado. Se a pessoa fosse hoje no meu escritório pedir uma consulta sobre qualquer coisa, sobre isso aqui que eu estou falando com vocês, por 40 minutos no máximo, eu iria cobrar 50 euros, 200 e poucos reais. Então as pessoas não valorizam aquilo que está sendo dado para elas gratuitamente. Não é? Então, assim, isso já é uma coisa muito triste. E quando fala, o brasileiro é assim, eu também me ofendo, porque eu sou brasileiro e eu não penso assim. Não é? Mas é uma verdade. A maioria do brasileiro é assim. Então, quando a gente fala, tem a ignorância do brasileiro, não é um termo pejorativo. Ignorância é ignorar algo, não é? Então as pessoas ignoram isso, elas não têm a cabeça, com raras exceções, de evoluir na vida, em simples coisas. Bem, falando um pouquinho da minha viagem, até para vocês, acho que tem essa curiosidade, né? Eu em 2012 perdi meu único filho, e eu depois coordenei um setor, eu coordenei o CREAS, né? 4 anos foi um setor que me ajudou muito a tirar um pouco o foco da minha perda, mas emocionalmente eu já não estava bem. O CREAS foi um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, porque eu trabalhava com vulneráveis, com pessoas que realmente precisavam, e eu consegui enxergar ali, por incrível que pareça, dores até maior que a minha. Eu tinha perdido um filho, mas eu vi mães de luto de filho vivo, eu vi filhos baterem em mãe, drogados, assassinos, presos e tantas outras coisas. Então, assim, eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter um olhar de que alguma coisa sempre
nós não somos coitadinhos, sempre tem algum problema maior que o nosso. E eu preferi olhar isso. Só que daí foi quase uma coisa que espiritual ou emocional, foi realmente comigo aconteceu assim, gente. Eu dormi um dia e acordei e sei lá, falei, vou para Portugal, então eu não quero mais ficar aqui, eu quero fazer uma pós-graduação, o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu quero ficar um tempo, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu fui porque eu precisava tirar o foco da minha dor. Mudou? Eu esqueci que perdi um filho? Não, mas eu quis tirar o foco da minha dor. E tirar o foco da minha dor era exatamente pensar em coisas que eu ia viver. Eu fui sozinha, para dizer que sozinha, fui com a minha cachorrinha, dei o meu chá e eu levei. Né? Fui sozinha, eu não conhecia ninguém, eu não tinha onde morar, nem onde trabalhar. Só estava preparada financeiramente para ficar 1, 2 anos, entendeu? E estudando, porque eu também fiz uma inscrição numa universidade católica, eu sou formada católica, eu fiz a Universidade Católica do Porto, exatamente para fazer essa pós. Me inscrevi, fui aceita e tal, só que quando eu cheguei lá, fui em junho, o ano letivo começava em setembro, quando eu cheguei lá não tinha número suficiente, porque a pós era presencial, tinha que ter no mínimo 30 pessoas na sala, não tinha nem 15. Eles queriam que eu fizesse um outro curso, e eu falei, não quero, eu queria fazer esse. Quando abrir esse eu faço. Tá, mas e aí? Eu estava com visto de estudante. E o que é o visto de estudante? Eu tenho que provar que eu estudo. Depois eu vou explicar para vocês essas diferenças de visto para você entender. Eu falei, eu não vou voltar. Eu estava dando aqueles 3 meses de visto de turista, os 3 meses que eu poderia comprovar que eu estou estudando, porque em setembro eu tinha data pelo CEF, eu tinha que comprovar a matrícula. Agora eu entrei, mas eu não conseguia comprovar no CEF que eu estava estudando. O que eu fiz? Abri mão disso e resolvi abrir uma atividade independente. Agora eu vou parar aqui e falar as diferenças. Isso foi a minha história, resumidamente. As pessoas que vão para Portugal, mais de 80% entra como turista. E o que é entrar como turista? Ah, para Portugal não precisa de visto. Precisa. Não precisa de visto aqui, tirado aqui. Mas quando você chega no aeroporto, existe o setor alfandegado da imigração. Todo mundo que chega lá, a não ser que seja um europeu ou que esteja legalizado, entendeu? Vai passar por um corredor. Quem está de turista, entendeu? Vai passar por um outro corredor. E nessa de corredor, eles vão pegar o seu passaporte, vão ver se você já esteve na Europa com o passaporte pela primeira vez, eles vão perguntar para você quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, se você tem seguro viagem, se você, quem pagou a sua passagem. Tem N perguntas que são feitas ali, na hora, para você. E às vezes a pessoa, que na verdade não é um turista, ela está indo para ficar, ela não foi orientada, ela não estudou nada sobre imigração, ela acha que é chegar ali nesse tipo de pergunta, ela se atrapalha. Ela se atrapalha e se atrapalhou, eles põem para trás mesmo. Põem para trás. Você fica lá numa sala, se tiver um avião saindo para o Brasil na sequência, eles te põem dentro do avião. Não vai pagar nada, eles vão te enfiar dentro do avião. Se não tiver, você vai ficar no setor lá de hóspedes, não é uma cela, não tem grade, mas você não pode sair do aeroporto. Você vai ficar lá numa cama, dormindo, com tipo uma suíte, bem simples, porque eu fui conhecer esse local. Eu não sei aqui, eu sei que talvez vocês não tenham acompanhado, mas há 2 anos atrás, mais ou menos, houve a morte de um ucraniano dentro da sala do CEF. Ele morreu dentro da sala. Por conta disso, cabeças do CEF rolaram. CEF, gente, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tá? É como se fosse a nossa Polícia Federal, tá? O CEF lá é a Polícia Federal daqui, que faz a parte migratória. Eu até aconselho vocês a assistirem um programa que tem em todo lugar, que é imigração, alguma coisa assim. Eles dão o dia a dia no aeroporto do setor imigratório, pegam drogas, entrevistas, por que eles deportam uma pessoa, entendeu? É muito interessante esse programa, eu não sei onde passa aqui, mas depois a gente vê no Google. Passa no canal fechado. A gente assiste. Então, mas é bem interessante isso aí para as pessoas entenderem como funciona. Bem, esse ucraniano, ele veio para trabalhar, estava mas estava entrando como turista, se atrapalhou nas informações, não mataram ele porque bateram, mas parece que fizeram uma pressão no homem, o homem começou a se debater, e daí resolveram algemar o homem infartou, morreu lá dentro. Isso custou para o Estado português 800 mil euros.
foi a indenização mais alta paga para alguém. E isso custou cabeças de um monte de direção do CEF. E, consequentemente, isso atrapalhou o andamento de um monte de processos que ficaram paralisados por um tempão, desde a pandemia, desde a morte, coisas que foram resolvidas. Por exemplo, pessoas que entraram no processo em 2019, chegou em 2022 e não tinha residência, quando normalmente sempre foi um processo de 8 meses, no máximo um ano, para sair o título de residência. Então, teve esse problema interno, esse ucraniano morreu, isso que detonou uma situação política muito grave. Entendeu? Voltando para a questão do visto de turista. O visto, para vocês entenderem, o que é visto? Visto não é residência. Visto é a autorização para você entrar no país. O visto não é, eu tenho visto, eu vou morar lá. Não. Como é o visto dos Estados Unidos? Você primeiro vai lá no setor imigratório, né? Primeiro preenche vários formulários, paga uma taxa, muito falando dos Estados Unidos, tá, gente? América, não de Europa, só para vocês entenderem. Faz vários questionários, entrega para eles, e depois o que acontece? Eles vão te chamar para uma entrevista. Esse questionário, depois eu digo o que tem. Nessa entrevista, aqui uma janelinha, você está do lado de cá, eles já estão com o seu questionário lá, daí eles vão começar a te perguntar várias coisas. Dentro do que você escreveu, eles vão começar a te perguntar várias coisas, do tipo, quem pagou sua passagem, o senhor mora onde, né? Qual é o vínculo que o senhor tem com o país, é casado, não é, com o seu trabalho. Então eles cruzam essas informações. Por exemplo, o senhor trabalha com o quê? Um exemplo, tá? Eu vou dar exemplos assim, gente, não entendam mal, mas vamos supor que é uma senhora que é diarista e ela ganha um salário mínimo, entendeu? E quer ir para os Estados Unidos. Quanto você ganha? Ela ganha um salário mínimo no Brasil, né? Tá certo. E a sua passagem custou, R$6.000, tá? Quem pagou essa passagem? Fui eu. Foi a senhora, tá? Me mostra de onde saiu o seu dinheiro. Como foi que o seu dinheiro saiu, né? Para provar que quem pagou foi realmente a senhora. Entendeu? E essas informações vão se cruzando, né? Outras questões. Tá, mas ela vai lá, conhece alguém lá? Não, tô indo a passeio. Tá, quanto de dinheiro você está levando? Tô levando $1.000. Vai ficar quanto tempo? Não, mas vamos falar lá, tô levando $300, entendeu? Vai ficar quanto tempo? Vou ficar 30 dias. $200 não dá para 30 dias. Que lugar você vai ficar? Então, é legal. Negou o visto. Ou seja, ela não pode nem comprar a passagem. Tá? Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tá? Você antes passa por uma entrevista. Para países europeus, que a gente chama espaço Schengen, que são 26 países, tá? Agora saiu do espaço Schengen, por exemplo, Londres não é espaço Schengen mais, tá bom? Irlanda do Norte não é espaço Schengen mais. Então, os países que não são do espaço Schengen, você não pode ir circular naqueles 90 dias que é dado o Visa. Então, o que é o Visa? O Visa é quando você pôs o pé no aeroporto, como turista, você cumpriu os requisitos turistas, eles viram que você cumpriu. Se você cumpriu, eles não podem ir para trás. Se eles não têm, de repente você vai até ficar, mas você cumpriu todos os requisitos turistas. Quais são os requisitos turistas? Eu tenho passagem de ida e volta, eu tenho hospedagem de hotel pelo período que eu vou ficar, ou eu tenho uma carta Covid porque eu tenho um parente, eu tenho seguro viagem, tá? Eu comprovei que eu tenho um emprego estável, eu tenho porque voltar, tá certo? E outras perguntas mais, eles perceberam que você é um turista, eles não podem pôr você para trás. Mesmo sabendo que você tem um perfil de que vai ficar. Eles vão te carimbar. A partir do momento que eles carimbaram, você tem 90 dias para passear por 26 países na Europa. Vai para onde você quiser. Passeia. Passou os 90 dias, você é considerado ilegal. Você é ilegal. Por quê? Porque você tem que voltar para o seu país. Mas se a minha passagem for de 15 dias, não tem problema. O visto vai ser de 90. Você comprou uma passagem só por 15 ou 20 dias, né? Só para não pagar um seguro alto. Mas a hora que ele bate o carimbo, o seu percurso lá dentro é por 90 dias. Até aqui vocês entenderam? Sim. Se for sobre o assunto que não entendeu, pode me interromper, porque a gente fala palavras que está acostumado e então vocês podem me entender. Bem, então, e é assim que todo mundo vai. Todo mundo, que uma boa parte vai. E é assim que se passeia na Europa. Tá? Você tem que cumprir esse turista.
Você vai, são coisas simples que eles são treinados para isso. Você vai e fala que vai ficar 15 dias em Portugal, conhecendo Portugal. Não dá para conhecer Portugal inteiro em 15 dias, mas você pode ter um roteiro. Quando a gente vai viajar para algum lugar, qualquer lugar, gente, pode ser ali, dentro do estado de São Paulo, em Jundiaí, Campinas. Quando a gente vai viajar, o que a gente faz? A gente faz um roteiro, né? O que eu gostaria de visitar? O turista tem que ter isso em mente, mesmo que ele não seja um turista, ele tem que ter isso em mente, qual é o roteiro? Então, quem está treinado para isso, os inspetores, eles vão fazer essas perguntas, porque eles estão treinados para isso. E é aí que as pessoas se atrapalham, porque elas não sabem o que vai ser perguntado. E nem sabem que tem todo esse trâmite. Elas acham que ela tem dinheiro e tal. Então, são as perguntas mais incríveis. Por exemplo, eles perguntam, mas eu gostaria de morar aqui? Gostaria. E se arranjar emprego, vai ficar? Eu vou ficar. Isso nunca pode ser dito. Você está entrando como turista, você não está indo com a intenção de ficar. Por que eu estou dando essa explicação, gente? Porque as pessoas têm que fazer a coisa certa. Por outro lado, está na cabeça de muita gente, mas como é que faz o pessoal que está como turista e fica? O que acontece é que ainda, isso tende a acabar, a legislação permite. Ou seja, o turista chegou e ele resolveu ficar, ele pode ficar desde que faça todo um trâmite documental. Entendeu? Então não tem nada que impeça o turista ficar. Então o turista está lá passeando e resolveu não voltar. E também não fez nada. Aí está no metrô, e está lá e resolveram parar ele com uma averiguação normal. Qual é o documento que você vai apresentar? Não é RG para o CPF, é o seu passaporte. Ele já vai olhar a sua cara e vai lá no seu carimbo. Mas o senhor entrou aqui, dia tal, já passou 90 dias, por que o senhor não voltou? Não voltei. Não, tudo bem, senhor. Seu nome, tira uma foto, digitaliza o passaporte, onde é que o senhor está? Estou no endereço tal. Tá bom, assina aqui, o senhor tem 20 dias para deixar o país voluntariamente. Você vai à sua vida, você pode andar. Eles te notificam. E essa notificação do seu passaporte vai para o setor imigratório. Já está lá a sua carinha, já está lá tudo. Se você for parado de novo, eles vão falar, mas o senhor já foi notificado, o senhor não deixou o país? Daí sim a coisa aperta. Daí você vai ser preso. Preso mesmo. Não vai com o carandiru da vida, não se preocupem. Mas você vai ser preso. Entendeu? Isso se não, daí é ruim. Daí realmente eles podem te prender, levar para o setor imigratório, que é quase um mini hotel, vai ficar lá, vai fazer notificação, você vai ter que ficar aqui, agora vamos monitorar o senhor e vamos comunicar o primeiro avião, ou quando tiver uma vaga no voo para o Brasil, a gente vai colocar o senhor no avião. Estou falando de uma forma, gente, bem chula até, tá? Uma coisa didática que é para vocês terem essa percepção. Então tá, a maioria vai como turista? Vai. O CEF sabe disso? Sabe. Teve recentemente uma reportagem onde o inspetor do CEF falou, a gente sabe que de 10 que entra, 10 que passa por nós, 9 vai ficar. Mas se ele está, passagem de volta, se ele comprovou tudo, nós não podemos falar que ele não é um turista. Se ele respondeu tudo certinho, não se atrapalhou, né? Como é que nós vamos falar, não, você não pode entrar? Você está me entendendo? Então, muita gente dá errado. Muita gente dá errado, exatamente porque não estuda, não vai ler. Entendeu? Recentemente nós fomos chamados lá no aeroporto também por uma nem deu para fazer muita coisa, porque era em Lisboa, nós estávamos no Porto, o marido estava, não sei se estava em Amsterdã, não sei se estava em Bruxelas, não me recordo. E ela, não sei por que motivo, fez uma conexão em Portugal, a imigração foi em Portugal. E nessa da imigração, depois eu explico, a imigração pode ser em país diferente. Começaram a perguntar para onde ela ia, ela se atrapalhou, mas seu marido, você é casada, sua, mas seu marido. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Aí acabou falando a verdade, não, na verdade meu marido está em Bruxelas, ele vai vir buscar depois aqui, eu ia ficar para ir. Então quer dizer, daí carimbaram o passaporte dela, deixar, ela ficou lá não sei quantos dias. Daí não teve mesmo o que fazer, acabou sendo deportada. Se uma pessoa ser deportada, os carimbos, não sei se vocês já viram, mas isso está na internet, todos os carimbos têm letras. E aquelas letras significam o porquê, entendeu? E quando tem um carimbo, por exemplo, eu entrei por Lisboa, na Europa, tem um aviãozinho, uma setinha, está dizendo que você entrou e tem uma letra lá que diz que você é turista. Se você for deportado, acontecer qualquer coisa, aquele carimbo vai dizer a sua vida, e o inspetor sabe disso, tá? Então, ter um passaporte carimbado de uma forma
que vai atrasar a sua vida, você pode ficar sem entrar na Europa por muitos anos. Ah, eu posso trocar de passaporte, vai ser... Pode. Tem gente que usa essa artimanha. Só que é o seguinte, o fato de você trocar de passaporte, você não vai trocar de cara, nem de filiação, nem de data de nascimento, nem nada disso. Você só vai trocar de número de passaporte. Se o cara casualmente digitalizar, que o passaporte é digitalizado, vocês sabem, né? Quando você entra, digitaliza, se aparecer lá os dados que ele já tinha outro passaporte, daí a emenda ficou pior que o soneto. Então, essas tiradinhas não dão certo e a gente não aconselha, tá? Então, vamos falar de visto. Existem vários tipos de visto. O visto de turista é aquela pessoa que vai para turistar e tem que vir. Ela pode ficar depois, não é que ela pode ficar, mas se ela ficar, ela vai ter que correr atrás de um trâmite processual. E qual é esse trâmite processual? Talvez muitos aqui já ouviram falar de uma coisa chamada NIF, Número de Identificação Fiscal. É o nosso CPF aqui. Este é o único documento que você pode tirar em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer lugar não. Você precisa de um representante fiscal em Portugal, né? Que seja o seu representante, você pode estar aqui no Brasil, meus clientes a gente normalmente tira. Ele pode estar aqui no Brasil, a gente tira o NIF, por quê? Porque eles querem mandar currículo, modelo Europass, e para mandar um currículo no modelo Europass você tem que ter NIF. Porque eles querem abrir uma conta bancária portuguesa, nada impede que você vá passear a turismo e abra uma conta no país, nada impede, o banco abrir, não tem problema nenhum, entendeu? Então assim, até recentemente em São Paulo, no Milênio, eu abria contas, muitos clientes meus abriram conta no Milênio, uma conta europeia. Você pode querer guardar em euros, você pode querer comprar euros e deixar numa conta europeia, depois você vai viajar para a Europa, é mais fácil você pagar com o cartão europeu do que com o cartão brasileiro para a conversão. Então assim, não tem legalidade nenhuma num turista tirar NIF e ter o NIF, entendeu? Isso não tem. Bem, NIF é onde tudo começa, Número de Identificação Fiscal. Então vamos partir do princípio que vocês entraram como turista e falaram, mas na verdade eu gostei do país, eu vou procurar os meus direitos, o que eu faço? Né? Aí você vai ter que tirar o NIF, tirar o NIS, que é o Número de Identificação Fiscal, abrir uma atividade como profissional independente ou procurar um emprego. Tá? Abrir uma conta, por quê? Porque sem esse ter casa, ter endereço certo para morar, uma declaração da junta, falando assim parece simples, né? Mas você tem que reunir um número de documentos para depois da entrada no processo, que é o processo pelo artigo 88, que seria contrato de trabalho, pela lei de imigração, ou o artigo 89, que seria profissional independente, entenda-se autônomo daqui. Tá? Então, se você arranjou um trabalho, a pessoa vai te dar contrato, lá nós não temos CLT, tá, gente? Nós temos o contrato de trabalho, que entenda-se que seria ter um contrato de trabalho lá é como se fosse registrado na carteira, tá bom? E ser um profissional independente, chamado recibos verdes, não sei se alguém já ouviu falar, trabalho com recibos verdes, é o autônomo. Né? Então, vamos supor, você não achou contrato, eles vão te dar um contrato, nós reunimos a documentação, montamos o processo e distribuímos junto ao CEF. Você vai ter um protocolo, um número. Esse número, qualquer inspetor, qualquer policial que puxar, vai ver, tem lá uma certidão, vai ver que você tem um processo de legalização. Não podem fazer nada contra você, porque a lei permite, entendeu? Pode continuar. Desculpa, pessoal, eu estou falando devagar um pouco, porque é por causa da minha garganta que está doendo, de vez em quando eu dou uma paradinha, viu? E olha, eu quero agradecer que o pessoal está fazendo live, tá tudo bem aí? Tudo certo. O pessoal está até com o braço cansado, vocês estão aí do outro lado, vocês estão vendo, mas tem aqui 3 pessoas, tem 4 celulares assim, ó, em cima de mim. Então vamos lá. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta referente a essa parte do NIF? Sim. Qual mais ou menos o valor que se gastaria em euro para tirar uma documentação NIF? Então, assim, o nosso escritório não gosta, nós tiramos só o NIF. Sim, a gente tira o NIF, porque as pessoas estão aqui, estão planejando sua viagem, e se for pedir um visto de trabalho, qualquer outro tipo de visto, precisa de NIF. Então, é possível totalmente a pessoa estar aqui e ter NIF. Não é ilegal. A pessoa fala, eu chego lá e sem saber que eu estou ali. Lógico que pode falar, mas o senhor está como turista e tirou o NIF? Senhor, eu quero abrir uma conta europeia aqui. Não existe ilegalidade em tirar NIF. Se fosse assim, ninguém tirava, tá?
Isso varia muito, eu não gosto muito de falar de valores, mas para vocês terem uma ideia de quanto vocês gastariam por geral. Por quê? Porque, pelo menos no nosso escritório, eu não gosto de tirar só o NIF para uma pessoa sem ter um vínculo com aquela pessoa. Nós gostamos de fazer o trabalho todo, a pessoa que vai fazer todo o processo conosco. Por quê? Porque quem é o representante fiscal somos nós. E a gente fica vinculado a uma pessoa que depois tira o NIF, some na vida, você não tem mais contato, as correspondências ficam vindo para nós temos que comunicá-las das correspondências da finança, e quando a pessoa está vinculada com o processo de legalização, a gente tem acesso a ela. Então, normalmente, com raríssimas exceções, a gente tirou só o NIF. Um processo de legalização, por artigo 88 e 89, ele gira em torno de 800 euros a 1.000 euros. Se você multiplicar, se o euro tiver 5, acho que está um pouquinho mais de 5, mas tiver 5, então seria na faixa de 5.000 reais, ou um pouco menos, dependendo do escritório. Então, gira em torno de 800 euros a 1.000 euros. Eu tenho que falar em euros, viu, gente? Daí vocês fazem a conversão, tá bom? Porque o processo é lá. Agora, este é a forma. Por que as pessoas às vezes optam por essa forma? Porque é a forma mais barata. Entendeu? Mas às vezes não é tão barata, porque a pessoa vai ter que comprar passagem de volta, né? Uma volta que às vezes ela já vai predestinada que não quer usar, né? Eu queria principalmente afirmar aqui, que tem ao vivo aqui, essa palestra não está ensinando ninguém a fazer nada errado, tá? Aqui ninguém está estimulando imigração ilegal. Estamos exatamente falando o que acontece, tá? Daí, se de tudo que eu estou falando, a opção de alguém aí do lado falar, eu vou arriscar como turista, de boa, porque todo mundo sabe que todos os dias tem milhões de turistas que entram e ficam no país, isso todo mundo sabe, né? Agora, aqui a intenção é mostrar as diferenças, mostrar os prós, entendeu? Principalmente os contra, porque eu não acho que sair como turista é uma forma barata, acaba saindo caro também. Tá, daí tem os vistos específicos, são vários. O visto de estudante e o visto Tec Visa ou Visa Tec são os únicos vistos que você pode pedir já estando no país. Ou seja, eu estou em Portugal e resolvi estudar. Posso conseguir um estudo, ou vou me inscrever num curso e vou estudar. Lembrando que não é qualquer curso, tem que ter uma duração de no mínimo 1 ano e meio para cima. Lembrando que não é qualquer instituição. Então, se a pessoa está lá, ela falou, está demorando o processo dela, o que a pessoa às vezes? Vou pedir um visto turista, vou estudar alguma coisa, pedir um visto turista. Então, o visto turista ele pode ser pedido dentro do país e o Tec Visa também. Uma pessoa que chegou lá, resolveu ficar, é profissional da área, conseguiu um emprego na área da tecnologia da informação, pode pedir o visto lá. Os outros, você tem que estar no seu país. Você tem que esperar o seu visto chegar. E o Visa é o quê? Numa das folhas vem um tipo de uma tarjeta meio plastificada, onde diz pelo qual artigo você está entrando e qual o teu período, normalmente é 90 dias também. Então veja bem, o que é o visto? É só a sua autorização de entrada, né? Enquanto turista você pega no aeroporto, quando você desembarca, porque você é um turista e vai voltar, o visto para quem tem pretensão de ficar, tem os vistos específicos, entendeu? E o visto específico é o quê? Ou trabalho, ou busca de trabalho, porque agora um dos vistos mais recentes é de busca de trabalho, visto D7, que é para aposentados, entendeu? Visto de empreendedor, o visto D2 para quem quer abrir uma empresa. Tem alguma pergunta aí? Beth, tem aqui sim. A Célia Góes, ela está perguntando para você, é possível, Beth, por favor, qual o valor do processo de procura de trabalho? Existe um valor para esse processo? Existe, lógico, existe um valor. Célia, né? Célia. Tudo bem, a pergunta dela vem de encontro ao que vocês falaram. Vocês têm que pensar que um escritório não vai cobrar menos, muito difícil, menos de 1.000 euros no visto de trabalho. Por exemplo, o visto caro é o visto D2, empreendedor. O visto caro é o visto D7, aposentado. O visto estudante é o visto mais barato, na faixa de 1.000 euros. Então, assim, não creio que nenhum escritório cobre menos de 1.000 euros no visto desse. Mas alguém pode saber, pode perguntar, mas eu consigo fazer um pedido de visto sozinho? Depende, você vai precisar tirar NIF, tem que ter alguém lá. Você vai precisar certificar documentos, tem que ter alguém lá. Você vai precisar de uma declaração de morada, alguma coisa, tem que ter alguém lá. Então, na verdade, o visto você espera aqui, mas o procedimento, muitas das partes do procedimento começam lá. O visto de procura de trabalho, ele tem uma peculiaridade. Você entra no portal, entrou no portal, e você, primeiramente, tem que se inscrever no IFP.
Instituto de Formação e Emprego de Portugal. Sabe o que é esse instituto? É onde as pessoas que estão desempregadas colocam seus currículos, tá? E lá se cruza a informação de quem está buscando profissionais. Então, esse IFP é um órgão do país muito importante, porque até para alguém dar um contrato de trabalho para estrangeiro, quem quer contratar tem que colocar a vaga primeiro à disposição do IFP. Tá? Então, no visto de procura de trabalho, a pessoa se inscreve no IFP e ela vai falar as habilidades dela, profissionais e tudo mais. Ela vai falar quais as áreas que ela vai trabalhar. Ela tem lá um monte de quadradinho, ela fala com o que ela poderia procurar emprego, com o que ela se dispõe a trabalhar. Faz um cadastro, depois desse cadastro começa o procedimento para fazer o processo de visto, que reúne vários documentos, tá, gente? E muitos documentos que estão lá, são pegos lá em Portugal. Então, da UNIF, NIS, um monte de documentos que nós temos que tirar. Depois disso, fazemos o dossiê, orientamos o que a pessoa tem que fazer aqui e mandamos por correio para que a pessoa ponha, protocole esse pedido. Estava fazendo online, mas tem uma empresa chamada VFS. A VFS Global, vocês podem pôr no Google lá, VFS Global. Ele dá essas explicações todas. É uma terceirizada, tá, do consulado português. Vocês sabem, depois eu vou explicar, falando de consulado, vocês depois têm que entender o que é consulado. Que contratou, que a VFS olha toda a documentação. Se essa documentação está certinha, já manda para o consulado. Quando o VFS manda para o consulado, você já tem mais de 80% do visto aprovado, porque ela não manda nada que estiver faltando. Então, é uma empresa terceirizada que analisa aquele processo que nós montamos, entendeu? Aí montamos, tá, foi para o consulado. Isso demora 2, 3 meses, diz que está demorando um pouco menos, o último que nós fizemos demorou uns 2 meses. Então, assim, daí vem para você manda passaporte, manda tudo. Assina várias declarações que você sabe que não pode viajar sem ter o visa, que você, assim que você tiver o visa pelo que você trabalha, você está deferido pelo período de 120 dias, prorrogado por mais 60. Então você tem no máximo 180 dias para arranjar trabalho. Ah, eu consegui o visto de procura de trabalho. Acho que ela está ouvindo, né? Consegui o visto de trabalho. Você tem isso por 180 dias. Se você não achar trabalho em 180 dias, você vai ter que voltar para o Brasil. Não vai poder pedir visto, nem esse, nem nenhum outro, pelo período de 1 ano, no mínimo. Então, imagine uma pessoa que entrou com pedido de visto, porque não é garantido, gente. Pedir visto não quer dizer que ele vai ser deferido. Tem umas questões que eu sempre falo, e já se comprovou que está acontecendo. Tem mão de obra até sobrando, não vou dizer assim, por exemplo, esse termo que eu vou falar, não sou eu que falo, tá? São os portugueses. Subemprego. O que é subemprego para o português? É quem trabalha na faxina, na restauração, no balcão, na construção civil. Isso é o subemprego. Para o subemprego, tem gente. Tá? O que está faltando são outras áreas. Então, o que acontece? Por que alguém vai deferir o visa para mais uma pessoa para fazer o mesmo trabalho que outras já estão lá fazendo? Vocês estão me entendendo o raciocínio? Então, às vezes, nem sempre é deferido. Né? Então, às vezes é deferido até de TI, a pessoa é TI, mas ele não tem ainda uma empresa certificada para contratá-lo. Tem coisas que eu sei que vocês não vão entender, porque não dá para explicar tudo. Por exemplo, eu falei do VisaTech, o TI, que pode pedir estando no país. Pedir estando no país, vamos supor que ele entrou como turista, resolveu ficar e vai pedir o visa. Só que para ele pedir o visa, como Tech Visa, lá ele tem que ter uma empresa certificada. Porque a empresa tem que ter um certificado para contratar esse profissional. Então, às vezes tem empresa que quer, tem um profissional que está ali, mas ela não tem um certificado. Daí a empresa tem que entrar com o procedimento que nós também fazemos para ela estar autorizada a contratar. Então, mas vamos supor que esse profissional do TI está aqui em Itanhaém. E ele quer fazer a procura de emprego por aqui, pelo visto de procura de emprego. Óbvio que na hora que é feito isso, né, ele vai ter que procurar empresas certificadas. E o IFP é para quê? É exatamente para dar essa ajuda. Porque antes de distribuir o processo, ele já fez um cadastro, como eu disse, lá no IFP, dizendo qual é a área dele. Então, o IFP pode ajudá-lo nisso. Pode falar, olha, tem uma vaga aqui para você. Só que ele chegou. Se em 180 dias ele não conseguiu trabalho, ele vai ter que voltar. Tá? E eu vou lhe falar,
não estou vendo grandes deferimentos, nem grandes pedidos. As pessoas não estão arriscando nisso, com medo de ser indeferido e não poder pedir depois visto e nem entrar como turista, porque daí você entra como turista, esbarra lá, vê que você teve um visto negado. Óbvio que você vai ficar. Né? Entendeu? Então, tudo está interligado. Ah, mas eu ouvi falar de uma pessoa que entrou, que fez... O que as pessoas que querem fazer as coisas erradas, quando eu digo errado, eu não estou julgando ninguém, fazem? Ah, eu vou fazer imigração pela França. Ah, eu vou fazer pela Espanha. Depois, o que é imigração? É o país que você recebeu o carimbo. Pessoa que quer se legalizar em Portugal, eu aconselho ter o carimbo de Portugal. Uma pessoa que quer se legalizar na França, que é muito difícil, na Itália, que é quase impossível, até na Espanha, que é ali do lado, por quê? Por que que Portugal é o país procurado? Não é só por causa da língua. Porque nós temos pacto de igualdade. Brasil e Portugal tem vários pactos, desde equivalência profissional. Tá? Então, existe essa facilidade na imigração. Uma pessoa que vai para a Itália, você pode falar, fulano está lá morando na Itália. Meu, ele tem nacionalidade italiana, ou ele está com um visto apropriado. Agora, se ele entrou como turista, ele vai passar a vida toda ilegal, porque a Itália não vai legalizar. Eu não sei que caso de uma italiana lá e peço um permisso para ficar no país. Beth, Pois não. aqui entrou a Aline e ela diz o seguinte: oi Betinha, tudo bem? Esses trâmites são bem importantes, que você explique. Eu mesma paguei o valor de R$ 1.500, pelo que ela colocou aqui no Equador. Fui enganada, perdi o visto e o dinheiro. Acabei voltando para o Brasil sem os dois. Tá vendo? Obrigada, viu, Aline? O pessoal que está participando pode... Depois eu falo da sua... Isso acontece mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Então, o que eu vejo lá em Portugal, eu fico acompanhando. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Betinha, ela está falando que são $1.500. Na verdade, dólares, não foi... Não, eu falei de reais, eu também achei que não era. É $1.500. Ela corrigiu aqui. Agora, assim, não sei como foi, se essa pessoa é confiável, mas o que eu aconselho para vocês? Eu quero me legalizar, eu quero ter um acesso com um advogado, faça isso. Primeiro, gente, não é na internet. A minha divulgação de trabalho na internet, às vezes é coisa do meu próprio Facebook, o cliente foi no escritório, eu tirei foto pelo escritório para mostrar que o escritório existe. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem umas 200 pessoas que montaram o grupo, clientes montaram, falaram, faz um grupo para a gente interagir, contar. Entendeu? Eu não saio divulgando trabalho e falar, vai vir fazer comigo. Lógico, se você vai procurar alguém, procura saber onde o escritório dessa pessoa. Não é verdade? Ela tem escritório aonde? Que rua? Vocês estão aqui, gente, tem um Oceano Atlântico. Você vai tratar uma coisa pela internet, alugar o imóvel pela internet, mandar dinheiro para quem vocês não sabem, entendeu? Quem não tem procedência. O raciocínio de desconfiança do Brasil para lá é a mesma coisa. Lá nós não temos assalto, sequestro, nada disso, mas está cheio de brasileiro, inclusive. É triste. Brasileiro enganando brasileiro. Tá? Daí o cara desembarcou, ele já vira youtuber. Daí começa a fala com uma propriedade que parece que entende um monte de coisa. Primeiro, nem poderia fazer aquilo, já vai caindo em cima. Né? E depois, a pessoa vê, mas ele está lá. A pessoa vai num lugar, consome um lugar bonito, papá, nem mora lá, nem consome aquilo, mas eles descobriram que pela internet consegue tirar dinheiro das pessoas. Entendeu? E agora, lógico que tem sites sérios, lógico que tem profissionais sérios com página, né? Mas você precisa sair do seu escritório. Como é? Eu aconselho sempre você procurar uma referência. Quem fez o trabalho com essa pessoa? A fulano fez. Os meus clientes são todos indicados. Todos os meus clientes foi porque eu fiz um processo para um, outro indicou outro, outro indicou outro. Eu não tenho nenhum cliente que chegou assim, porque me achou na internet. Me acha para fazer uma pergunta. Mas até contratar, a pessoa fica com medo, a não ser que perceba que você é uma pessoa séria, entendeu? Então eu acho que vocês têm que usar isso para vocês, não sair aí que não seja para nada, tá? Alguém quer fazer uma pergunta aqui nessa parte? Tem a Rosângela, ela está dizendo, na área de engenharia ambiental, é fácil de conseguir trabalho? Então, eu vou aproveitar, já que ela fez a pergunta, qualquer profissão que você seja formado aqui, você pode trabalhar em Portugal, desde que você faça uma coisa chamada equivalência. Tá? O que é equivalência? Seu diploma, tirado no país estrangeiro, nós, para eles, somos estrangeiros, né? Você se formou aqui numa universidade brasileira, se você quiser exercer lá, você tem que passar um processo, nós também fazemos, de equivalência.
que eles vão ver o conteúdo programático, quem fez universidade aqui ou está fazendo sabe, que vai dizer lá quantas aulas você teve, quantas matérias, quais foram as cadeiras. É um conteúdo programático na universidade, tem quase 200 coisas. Esse conteúdo programático, mais o teu diploma, mais certidão de colocação de grau, a gente monta um processo junto do DGS, que é a Delegacia Geral de Ensino de Portugal, monta um processo, escolhe a universidade, faz uma busca da universidade que você deseja. De preferência, o nosso escritório faz um aparato sobre procurar faz uma pré-análise primeiro, para você pegar uma universidade que tem um conteúdo programático semelhante ao seu. Por quê? Porque normalmente você vai ter que fazer ou mais cadeiras, ou mais horas. Não existe tipo assim, eu sou enfermeira aqui, eu vou chegar lá, mostro meu diploma, tá zerado. Não, sempre você vai ter que fazer alguma coisinha a mais, ou um mestrado integrado, ou uma prova. Porém, eu estou dando uma jogada, tá, gente? Porque cada caso é um caso. Por exemplo, advogados não precisam fazer equivalência, tá? Basta estar inscrito aqui, podem pedir inscrição lá, desde que um escritório português te aceite. Por isso que eu estou no escritório português, entendeu? O escritório português tem que te aceitar, que se chama domiciliar, tá? Os engenheiros, eles só precisam fazer o reconhecimento profissional. E sobre a engenharia ambiental, que ela perguntou, a gente nunca sabe responder tudo, viu? Não sei se é a Aline, não sei Rosângela. Rosângela. Engenharia ambiental. Engenharia ambiental. A engenharia de prédios, eu sei que basta fazer o reconhecimento profissional. A engenharia ambiental, eu não sei te dizer se você tem que fazer uma equivalência mesmo ou só um reconhecimento profissional. São coisas diferentes. Equivalência do diploma tem 3 modalidades, entendeu? Automático, específico e um outro que me fugiu o nome. Ou só o reconhecimento profissional, que é o órgão profissional que reconhece. O órgão profissional que reconhece. Então eu te aconselho que você ponha lá no Google e vá em informações sérias, que vai dizer o seguinte: engenharia ambiental, é necessário fazer equivalência ou só o reconhecimento profissional? Eu sei que a engenharia, os engenheiros de prédio é só o reconhecimento. Vou fazer isso para serviço social também. Serviço social tem que fazer a equivalência. Até porque ser pessoa vulnerável na Europa é bem diferente que ser vulnerável no Brasil, né? Beth, aqui também a Aline está falando, na questão da área da beleza, as brasileiras arrasam. Ela tem uma aluna de designer de sobrancelhas que está há 2 anos residindo em Portugal. E a mão de obra lá é bem diferente que a nossa aqui. Acho que é isso que vocês querem saber. Vou falar tudo. Médicos brasileiros, dentistas, cirurgiões plásticos brasileiros são os top. O Brasil, gente, a odontologia é top de linha nisso, inclusive na beleza. O Brasil é muito à frente com a questão de estética, entendeu? Então tem muita gente que vai para lá, lógico, e trabalha nessa área. Tá? Desde uma manicure que faz unha de gel, entendeu? Uma unha de gel, essa aqui custa 25 euros, dá quantos reais, desculpa, entendeu? Dá, acho que 200 alguma coisa, né? Por aí. Né? Por aí, entendeu? Então assim, nessa área, cabeleireiro, principalmente quando é brasileiro, não falta emprego nessa área. Lógico, se você quiser montar o seu, você tem que abrir uma unipessoal, você não pode... Lá tem uma coisa, não existe isso de você for fazer no quintal de casa. Ninguém, entendeu? Tudo se paga, então se paga, as pessoas se identificam, se dedurarem que você está trabalhando no quintal de casa e querer enganar o fisco é complicado, mas existe já os salões abertos que funcionam igual aqui, que te aluga a cadeira, não é? É um espaço, você pode trabalhar no salão da pessoa como o quê? Um profissional independente. Artigo 89, os recibos verdes. Entendeu? Depois, se você quiser abrir o seu, aí você precisa abrir uma unipessoal, que seria um MEI mais ou menos aqui, para ter o seu, e tem que ter lugar. Tá? Se a sua casa está dentro dos locais autorizados, tudo bem, mas normalmente não existe ninguém que faz isso dentro da casa. Porque o pessoal denuncia, não pode. A área de comércio, área de morar, entendeu? Às vezes a pessoa pode falar, mas eu fico aqui, eu moro num apartamento, só que na hora alguém denuncia, porque é muito entra e sai, o português denuncia mesmo, entendeu? Se alguma coisa fora do contexto. Por quê? Porque alguém vai falar, mas peraí, eu pago uma renda de um espaço, eu pago isso, passo aquilo, porque a pessoa fazendo a mesma coisa que eu aqui dentro, não quer pagar nada, as pessoas denunciam. Então esses raciocínios é igual aqui, viu? As maldadezinhas existem, a mesma coisa, tá bom?
Alguém quer fazer uma pergunta aqui, se eu deixei passar, eu falei muito rápido? Você falou sobre a equivalência dos diplomas, aí também tem a questão da nota do Enem. Ah, sim, muito bem, ótimo, olha, que bom. Obrigada, o pessoal está me ajudando para nota do Enem. A nota do Enem, ela é muito importante porque ela é usada para fazer nota de corte quando você está numa universidade na Europa. Qualquer um de vocês pode prestar um vestibular lá, entendeu? E usar a nota de Enem. Tá? Recentemente aconteceu uma coisa muito feia. Recentemente não, faz uns 3 anos, mas é horrível, foi pra mídia. Eu sei que às vezes aqui vocês não acompanham notícias da Europa, mas eu acho que em algum lugar passou isso, mesmo que foi rápido. Quando começou o ano letivo, tinha um aluno brasileiro que foi assim, estava muito bem classificado, né? Na universidade foi Lisboa. Lisboa é um país um pouquinho mais, uma cidade um pouquinho mais xenófoba. Falar isso os portugueses vão matar. Mas daí na universidade fizeram um piquete e começaram a hostilizar esse aluno brasileiro. E por quê? Porque eles estavam indignados de esse aluno brasileiro ter passado na frente deles com nota do Enem. Mas isso foi uma coisa ali que foge à legalidade, entendeu? Detalhe também, a maioria das universidades aceita nota de Enem de até 4 anos atrás. Então, de repente, você fez o Enem, não foi muito boa essa nota, você pode usar a tua melhor nota, entendeu? Então, o Enem é um caminho, sim, para que você preste um vestibular. Esse tem um outro nome lá. Agora eu vou lhe falar. É mais um diferencial e que eu dou bato palma para Portugal. O ensino português é muito puxado. Muito, muito, muito. E eu vou falar pela minha área, que sou formada no Brasil. Se eu fizesse uma universidade, quero ainda fazer uma pós em Coimbra, porque Coimbra para mim é o supra-sumo, mas se eu fosse fazer uma universidade hoje de Direito em Portugal, normal, eu ia fazer os 5 anos, é igual aqui, só que eu ia ser obrigada a ficar de 1 a 2 anos em estágio, ferrado, com provas ferradas, um estágiozinho, você vai lá, assina não, entendeu? E daí, é importante falar isso para vocês, porque faz sentido. Como tem o pacto de igualdade, imagine que vocês são portugueses, estudaram 5 anos em Portugal, passaram no exame, mas com 2 anos de estágio muito ferrado, prova, e daí eu chego lá, não faço prova nenhuma, me inscrevo e vou advogar igual a vocês. Os colegas portugueses não gostam disso, mas não podemos fazer nada. O que está acontecendo é que já tem até um grupo político forçando a barra para isso mudar. Como? Advogados que quiserem se inscrever em Portugal agora vão ter que prestar prova, fazer mestrado ou doutorado. Eles querem estreitar. Porque tem muito mais advogados inscritos em Portugal do que advogado português inscrito aqui que pode do mesmo jeito. E eu vou lhe falar uma coisa, eu não tiro a razão, sabe? Eu não tiro a razão porque eu até entendo, né? Eu acho que isso tende a ter alguma alteração pela pressão política, mas também não vai ser tão fácil, porque mudar um pacto de país com país não é simplesmente virar um grupo e vou mudar. Mas existe uma pressão política para que isso acabe, entendeu? Temos bastante advogados inscritos lá, sem simplesmente fazer prova nenhuma. E tem diferença? Na legislação não, mas na prática tem muita diferença. Tem na nossa escrita. Tem uma pergunta aqui bem interessante também. O que você acha em relação ao estudante adolescente? Dificuldade pelo idioma ou tem colégios brasileiros também lá? Não, gente, a escola para o brasileiro lá, ele não vai ter dificuldade nenhuma, todo mundo vai falar português com ele. Talvez ele vai ter dificuldade de chegar, por exemplo, saiu de uma 3ª série aqui, e entrou no... Eles vão avaliar se ele vai entrar no mesmo nível, porque se ele vê que ele não tem, eles vão abaixar, entendeu? E realmente isso tudo é forçado, eu admiro isso, é muito forçado. Pra você ter uma ideia, as escolas públicas, em muitos casos, são até melhores que as privadas. O hospital público, em muitos casos, é melhor que o privado. Então, assim, não vai ter dificuldade com a língua, falamos português, tem termos diferentes, é verdade, mas a escrita, ele vai sentir dificuldade e vai aprender. Eu vou contar uma história que eu conto sempre para as pessoas. Eu estou com novidade, não está aí, nossa.
eu quando fui para esse escritório, eu comecei a estagiar lá, um estágio, né? Para sentir se eu queria mesmo ficar ou não. E a advogada me deu uma petição para fazer, direcionada à conservatória que entenda esse cartório aqui. Daí ela me deu o modelo, eu só tinha que adaptar. Daí eu vi lá, Conservatória de Registro Civil. Eu falei, nossa, esqueceram do R, meti no R. Registrou. Quando ela olhou aquilo, falou, quem pôs esse R aqui? Eu falei, fui eu, não existe R, é registrou, e não registro. Aqui é cartório de registro com R. Lá é registrou. Depois você fica tanto tempo, você fala, realmente. Ela falou, registro é aquela coisa que a gente abre assim. É verdade. Então, tem outras palavras que vocês vão estranhar. Que escrevem com S lá, a gente escreve com Z. Que escreve com CH e eles escrevem, por exemplo, como é que você escreve caminhão? CAMNH, ótimo. Eles escrevem caminhão, MI, ótimo. Sem o NH. Eles falam que a gente acabou com a língua portuguesa, tá? Tanto que alguns mais radicais falam que nós falamos brasileiro e não português. Tem essas coisinhas, mas vou pular essa parte, tá bom? E detalhe, tem um decreto que é da igualdade da língua portuguesa, que já está falando que não pode ser mais aceito um brasileiro escrever uma coisa e eles falarem que está errado, entendeu? Uniformizou. Só que o português raiz vai sempre tirar uma onda, né? Entendeu? E se for para uma escola, ela vai continuar ensinando o português de Portugal, entendeu? Essa uniformização não foi para ensino, foi só para efeitos de não entender que aquilo está errado e não ter mais essa discrepância. Perdão. Beth, na língua portuguesa, acho que na Europa no geral, você que está andando mais por lá, eles não fazem a adaptação das línguas como o brasileiro faz, né? A gente tem muita palavra de outros idiomas que a gente acaba adaptando aqui para nós, né? No nosso idioma. Lá eles têm essa dificuldade, pelo que você está falando, sim. Não, né? mas existe um monte de termos tudo igual ao nosso. E na língua portuguesa de Portugal, na língua portuguesa do Brasil, o brasileiro, como eles falam, tem um monte de... Por exemplo, a gente fala, todo dia alguém fala aquele abajur. Abajur não é português, abajur vem do francês, que está na nossa língua. Porque a língua, o idioma, ele começou... Na verdade, eu não sou expert nesse assunto, mas ele não nasceu português. No inglês tem um monte de palavras que nós usamos, entendeu? Junto com, né? São palavras inglesas e que usam no português de Portugal e no Brasil. Então, essa diferença não. Existem aquelas coisas bobinhas, por exemplo, você sabe o que é? Vocês já comeram rebuçado? Eu tenho certeza que vocês já comeram rebuçado. Confessa. Rebuçado é bala. Bala. Então, essas coisas tem, entendeu? Essas coisas você falou, o que é isso, né? Ninguém lá fala banheiro, fala casa de banho. Esses dias, eu não sei com quem eu estava falando, eu vou ali na casa de banho. E a pessoa imaginou uma casa. Quando eu voltei, ela falou, casa de banho? Onde é isso? Eu falei, é um banheiro. Ah, eu achei que estava indo numa casa, né, pra tomar um banho. Sabe, essas coisas assim? Então, mas são coisas... Olha, uma coisa eu garanto. O português nos entende muito mais do que nós entendemos ele. E por quê? Vocês vão chegar lá, vocês vão, dependendo da cidade que vocês vão achar até que estão no Brasil. De tanto brasileiro, eles consomem tudo que é música brasileira, novela brasileira, eles são fã, tudo, gente, tudo. As crianças, eu tenho uma amiga portuguesa no Reis que fala, olha, minha filha essas músicas brasileiras estão estragando o vocabulário dela. E ela brinca e ela fala brasileiro, porque fala que a filha fala até com sotaque brasileiro, né? Gostaria de ouvir o nosso sotaque pelos ouvidos deles, né? Porque a gente ouve o sotaque deles e parece que é diferente, totalmente diferente. Então, assim, vai ter diferença de palavras, de significados, né? Mas eles nos entendem. Eles nos entendem, principalmente se você falar banheiro, eles não vão perguntar o que é banheiro. Uma coisa que isso vocês não podem falar mesmo. Uma coisa que não pode falar lá. Poder pode, mas... Por exemplo, a gente diz, como é que você chama o que você está calçando? Tênis. Pois é, não. Isso não é um tênis, é uma sapatilha. Tênis para eles é um esporte. Depois eles que são portugueses. Tênis é um esporte. Se você chegar numa loja, se for um lojista, se for um atendente brasileiro, ele sabe o que você quer. Se for um português mesmo, tênis
Ele vai pensar que você está buscando uma raquete de tênis. Isso a gente chama sapatilha. E sapatilha para nós o que é? Aquela coisa de mulher, assim, sapatilha, né? Tá. Outra coisa que não se fala lá, isso é pornográfico, por exemplo. Aqui as pessoas falam, vão ali fazer um bico, né? Isso é um palavrão terrível, gente. Não se fala isso. As pessoas sabem, né? O que é bico em Portugal, né? Não tem a menor ideia. Então, ninguém sabe, porque uma amiga minha deu esse SH. Eu vou tentar contar isso de uma forma não pornográfica. Logo que eu cheguei, vocês viram, não tinha pretensão nenhuma de ir para escritório, e eu precisava me legalizar, já que eu não tinha mais como comprovar que estava estudando. E me chamaram para ir conhecer a Remax, uma imobiliária. Ah, você fala bem, vamos conhecer a Remax, a imobiliária é grande e tal. Tá, achei interessante, conheci uma brasileira lá que é do Pará, advogada também. E a gente se entrosou. E íamos nas reuniões da Remax. Até que um dia tinha apresentação. Eles queriam fazer a apresentação das duas brasileiras que queriam entrar para a Remax. Daí, normal, fui lá, fiz a minha apresentação, saí, escutei. Daí foi ela fazer a apresentação e começou a falar. Ah, bom, eu nem gosto daqui, porque eu vi só que a minha filha fazer Erasmus, estou aposentada, mas tudo bem, Portugal é bonita, Já que eu estou parada, brasileiro é assim, quando a gente não tem o que fazer, a gente faz bico. Quando ela falou isso, uns riram, outros ficaram paralisados, eu fiquei na minha, né, pra mim, tudo normal. Daí, ai, Mara, querida, tá bom, vamos sair pra cá. Daí, o que aconteceu? Ai, não, bico que é feio, bico é sexo oral. Não anda fazendo bico. A raça da brasileira às vezes já tá meio acabada. Ainda para uma que chegou lá, daí eu comecei a rir, falei, olha, você que faz, tá? Eu falei, você que tá dizendo que faz bico, eu não faço, os portugueses estão ouvindo aí. Então assim, a gente ri, porque isso para nós é tão comum. Lá você fala, vou fazer um extra. Nada de bico. Entendeu? Então, coisa besta, né? Beth. Eu nem vou falar outras palavras que depois vocês aprendem, porque senão vai virar uma palestra pornográfica aqui. É interessante que a gente tem bastante gente de São Paulo, né? Tanto no meu como no seu celular. A gente está simultaneamente pelo Facebook. E depois tem o gente pessoal pode de deixar Portugal, mensagem no privado e eu tento responder todo mundo. Mas alguém aqui quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Eu vou passar para frente. Se tem alguma dúvida sobre esse pedacinho? Não? Não? Então vai, Beth. Tá bom, então eu vou seguir o seguinte, vou falar, falei do turista, blá, 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 né, da busca de emprego, vocês entenderam. O que é a diferença de visto de procura de emprego e visto de emprego? O visto de trabalho, emprego não, o visto de trabalho é aquele que você já vai sendo contratado. E como é que eu consigo isso? Consegue exatamente como eu falei, tira o NIF, fazendo um modelo de currículo, modelo Europass, coloca lá. Modelo Europass, tem que ser naquele modelo, não é igual o modelo que a gente está acostumado. E você pode mandar para as empresas que você entende, pela internet mesmo. Vamos supor que uma empresa falou, não, você está capacitada, ela é capaz de fazer até uma videoconferência com você pelo Zoom, dependendo da sua área de atuação, se ela conseguir avaliar isso, ou do seu currículo, ela vai falar, tudo bem, senhor, mas eu estou procurando, eu preciso de visto, eu preciso do contrato. Tá? Se ela entendeu e quer te contratar, primeiro ela vai ter que disponibilizar essa vaga, aquilo que eu falei lá no IFP. Ela não pode simplesmente mandar um contrato. Isso que a pessoa fala, já vou com o contrato. A pessoa sair daqui com um contratinho, chegar no aeroporto lá e falar, vim para trabalhar, vai se ferrar. Não é assim. Se a pessoa tem um contrato, ela vai ter que disponibilizar, ela vai falar, por exemplo, eu quero te contratar. Seu nome mesmo? Leandro. Quero contratar o Leandro. O Leandro tem uma capacidade incrível, eu já estou há meses procurando alguém e descobri que o Leandro faz o que eu gostaria da minha empresa. Só que o Leandro está no Brasil, né? E eu quero contratar o Leandro. A empresa vai ter que pegar essa vaga, pôr no FP, tá? E depois, tantos dias, ou ele vai chegar lá e falar, olha, apareceu pessoas, mas as pessoas que apareceram não estão qualificadas, entendeu? E quem tem qualificação é uma pessoa que está lá. Essas aqui apareceram, mas não estão qualificadas. O menino tem mais qualificação. Daí o FP autoriza. Então, tá bom, o senhor está autorizado a contratar. Daí sim ele pode te mandar um contrato. Esse contrato, para mandar, daí começa um procedimento aqui, lá em Portugal. Ou seja, tirando o seu NIF, né,
O NIF, você, nessa altura do campeonato, o ideal é que você já tenha o NIF, porque parte do princípio que você mandou o currículo. Tirando a sua segurança social, né? Certificando o documento, antecedentes criminais, e a gente também precisa de documentos da empresa. Se essa empresa for a empresa que está devendo, se for a empresa que faz falcatrua, nós podemos correr o risco de colocar esse visto no consulado e o consulado negar, porque a empresa também é investigada. Exatamente para não acontecer contratações fraudulentas, entendeu? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa lá, você resolveu falar, olha, me dá um contrato, te pago tanto. Ah, bom, te dou. Só que uma empresa está de cabeça para baixo. Na hora que for averiguar a empresa, você vai ter o visto negado. Deu para entender? Então, o visto de trabalho eu já tenho o contrato, já averiguo, e é isso que a gente faz, averigua a empresa também, monta o dossiê, manda para vocês, é extensa a documentação, tá? E a gente já tem certeza que a empresa tem ordem, com certidão de não débito, seja finanças ou segurança social. Daí essa documentação, o consulado também quer saber quem é que está te contratando, a empresa é idônea ou é uma fraude? Entendeu? Foi um resumo, tá? Visto de estudante, você pode estar aqui também, quer estudar a mesma coisa, você vai se inscrever na universidade, já vai ter o aceite, você vai ter que ter o recibo de que pagou. Lá a gente fala propina, né, gente? Tem que ter pago a propina. Propina aqui é crime, né? Lá não. Lá quando falar tem que pagar a propina, ninguém está te extorquindo, não. Lá se chama propina, que é o sinal, a inscrição, né? Daí a universidade dá uma carta dizendo que está tudo certo, a gente entra com o visto de estudante. Né? Ah, como é que eu faço isso? Pela internet, você também fica procurando a universidade, o curso que você quer. Muitos contatos você consegue pela internet. Entendeu? Às vezes a dificuldade só é que tem que mandar e-mail, você vai fazer uma ligação internacional, algumas universidades têm WhatsApp, mas mesmo assim, sempre, todas as vezes que um cliente nosso pediu daqui, acabou precisando de nós, por quê? Porque nem sempre nos atende, nós que tivemos que levar os documentos, entendeu? Coisas desse tipo. Transferência de curso, você pode trancar sua universidade aqui e transferir para Portugal. Então, a pessoa está fazendo direito, pode transferir para lá? Pode. A pessoa está fazendo engenharia, pode transferir para lá? Pode. Lógico, tem um trâmite. É possível transferir? É. Eu estou falando assim explicadinho para não perder, porque se eu for esmiuçar cada item, tem bastante coisinha pelo meio. Os vistos mais caros são os vistos de empreendedor, que é o D2, que é para quem quer montar uma empresa. Nós montamos uma empresa tudo no portal assim num dia. Só que daí não é uma empresa fraudulenta não é porque montou no portal, monta no portal com N informações, tá? Tem prazo, tem que abrir conta física, tem que abrir conta jurídica, tem que puxar as certidões, tem que fazer uma inscrição no XCBE, que é na Segurança Social, fez isso tudo, ainda tem que ter um plano business. O que é plano business? Eu falo que o plano business é mais de 50% da aprovação do visto D2, é onde vai se dizer quanto você vai investir, a necessidade dessa empresa, a capacidade, onde o economista vai dizer que essa empresa tem sucesso, é uma empresa que faz diferença em Portugal, que pode empregar tantas pessoas, mas o plano business é mais ou menos isso. E tem que ter um capital social. Tá? A diferença de você estar lá e querer abrir uma empresa é diferente de você estar aqui e querer abrir uma empresa e pedir visto, porque o capital social tem que ser integralizado na hora para pedir o visto. Se você já está no país, você não precisa pôr o capital social, você declara, mas você tem até o último dia fiscal para completar o capital social. Abriu uma empresa, mas não tem capital social. Eu pus lá que eu vou abrir um capital social 2.000 euros. Você tem até 31 de dezembro para pôr esses 2.000 euros na conta, quando esse tempo você está trabalhando. Ao contrário de pedir o visto aqui, você vai ter que ter já esses 2.000 euros para pôr o capital social, que é dinheiro seu, mas é dinheiro da empresa. Tá? O visto D7. Também é um visto caro, porque o D7 é para aposentados, a gente lá fala reformado, ou para aquelas pessoas que vão viver de rendas daqui. Casas, tem empresa, vai levantar o dinheiro daqui para vir em Portugal, tem casas alugadas. Só que não é qualquer dinheiro, você tem que provar que ganha no mínimo um salário mínimo português. Então vocês pegam 800 euros, multiplica pelo valor do euro, é isso que você tem que provar documentalmente que você tem esse salário. E não para por aí. Você tem que provar que você tem esse valor multiplicado por 12 meses numa conta portuguesa. Então você pega, vai dar mais ou menos acho que 4.000 reais, multiplica por 12 meses, o que vai ter
Boa noite. Boa noite. Aqui é Emial ou a... Tem dos dois. Continua. Gente, agora essa aqui nós estamos num lugar que é aberto, as pessoas veem, viu? Vocês entenderam do D7? Ou seja, a pessoa aposentada ou o empreendedor que vai viver de rendimentos no Brasil tem que comprovar. Por mês eu ganho 800 euros. Ou seja, R$4.000, por exemplo. Né? Daí agora tem que abrir uma conta, eu abro uma conta. Agora eu tenho que pôr nessa conta R$4.000 vezes 12 meses. Entendeu? Exatamente. É seu dinheiro, mas você tem que provar. Mas isso é para o aposentado, né, Beth? Pro aposentado. Então assim, não é qualquer aposentado, né? Você tem que ter uma aposentadoria de no mínimo R$4.000 por mês. Ou, né, viver de outros. Juntar, você pode juntar, né? R$4.000 por mês, mais uma casa alugada, sei lá, isso. Então é um visto assim caro e é um visto que não sai toda hora, que não é toda. A gente já fez vários, mas é diferente, são pessoas assim, reformadas de altos cargos, né? E o dinheiro pode ser que a pessoa vende um bem, a pessoa pode vender uma casa, ela já tem dinheiro, ela está mudando, ela vende uma casa, vende uma propriedade, né? Vende um carro desse valor, sei lá, e ela pode pôr. Né? O difícil às vezes é provar quanto ganha por mês, porque você tem que mostrar no seu IR, no seu documento da segurança social, aqui, né? Do quanto que ganha. Bem, existe uma coisa também que eu acho interessante para jovens, que se chama visto sazonal. Você sabe essa época do ano que vai muito guarda-vida trabalhar no Algarve. O Algarve é um lugar, são praias belíssimas na região, dá 3 horas, dá 5 horas do Porto e dá umas 3 horas de Lisboa. É lindíssimo e a maioria dos guarda-vida lá, dos salva-vidas, são brasileiros. E tem empresas que contratam e pagam, você fica lá aquele período de férias, trabalhando, morando, e é aquele período, acabou o verão, você tem que voltar. E se eu resolver ficar? Se você resolver ficar nesses 3 meses que você está trabalhando, você tem que fazer sua documentação. Exatamente, para quando der o tempo você mostrar que está com o processo. Vocês entenderam essa parte de ter um processo quando extrapola o valor do... Sim. E qual a diferença, vocês me perguntaram, mas quando a gente já recebe o Visa daqui, é muito importante vocês saberem assim, a pessoa fala assim, eu tenho visto disso. Não, o visto é só para entrar. Quando você chega lá com o visto, o CEF ainda vai analisar se aquilo é verdade. Porque o consulado é uma coisa, o CEF é outra. O CEF vai ver se a empresa não é fraudulenta, se a universidade não é fraudulenta. Daí sim, tá tudo certo? Daí o CEF converte o visto em título de residência. Você vai ter um título de residência, onde vai estar escrito lá que você está com residência por X ano, 1 ano, 2, porque você está estudando. Tá? Ou porque você está trabalhando, está com um contrato de trabalho. Então isso tudo vem escrito na sua residência. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguns anos atrás, não sei como é que está hoje em dia, mas tinha uma possibilidade da pessoa comprar um imóvel em Portugal, acima de um determinado valor, e conseguir o visto. Ainda tem essa condição? Bloquearam agora um pouco por questões políticas. O que é o visto gold? Gold já fala, né? Ouro, né? Você tem que ter no mínimo 500, investir no imóvel que custe no mínimo 500 mil euros. Vocês multiplicam por reais e vai ver aqui da milhão. Faz a conversão, né? Entendeu? Então, quem comprou, e muita gente, os chineses são campeões de visto gold, eu imaginando que tem chinês no mundo inteiro, eu pensei que não tinha no mundo, já tem. Então, assim, e muitas pessoas da Europa, muitos americanos estavam comprando, porque a hora que você investe num patrimônio desse tamanho, você ganha um título de residência por 5 anos, você nem precisa nem pôr o pé em Portugal. Só um dia em Portugal. Pode continuar morando na sua cidade, você tem uma residência europeia. Por 5 anos, terminou 5 anos, você perde a sua nacionalidade. Então, assim, fora o investimento, é um visto caro para fazer. É um visto que sairia uma por 1%, mais ou menos, do valor do imóvel, entendeu? Beth, por exemplo, a pessoa tem um parente que mora lá. Sim. É mais fácil para você conseguir ou a dificuldade é a mesma? Não. O parente... Ele só vai ser mais fácil se você for morar na casa dele. O fato de o parente, eu ter um pai, um irmão com residência, não facilita nada a minha vida. A não ser que eu seja o menor, a mãe e o pai está legalizado, deixou o filho aqui, a partir do momento que tem a residência, ele pode fazer uma coisa chamada reagrupamento.
Ou o imigrante que está lá com residência legal, tem um pai doente, uma mãe já idoso, pode reagrupar. O reagrupamento é, eu moro aqui, eu tenho direito a ter meu filho menor. O reagrupamento é para pessoas dependentes suas. Tem que ser menor ou pai debilitado, mãe debilitada. Entendeu? Então, é só nesse sentido. O fato de eu estou aqui, sou maior, mas eu tenho um irmão lá que já tem residência há um tempão, já tem cidadania, não tem nada a ver. Por exemplo, existe uma diferença, gente, da cidadania para a nacionalidade, tá? É nomenclatura, às vezes a gente fala errado, mas a nacionalidade a originária é aquela pessoa que tem direito porque é filho, neto de português, bisneto. A cidadania portuguesa vai dar o mesmo direito, mas a cidadania portuguesa é para aquela pessoa que ficou 5 anos legal no país e tem direito de se tornar agora um cidadão europeu. Eu moro legalmente, eu tenho título de residência legal e tem uma coisa chamada, eu vou até mostrar para vocês, cartão cidadão pelo Pacto de Igualdade, que me dá direitos iguais de financiar imóvel, de tudo, entendeu? Por quê? Porque eu já estou um período e pedi o meu cartão cidadão pelo Pacto de Igualdade, mas isso não quer dizer que eu sou portuguesa. Eu só vou ser uma cidadã europeia agora, porque já completou 5 anos e agora eu posso pedir meu passaporte europeu. Então, esses 5 anos é um investimento, porque não é só, você também não pode ficar fora do país muito tempo. Você não pode ter uma residência, estou há 3 anos aqui, daí você veio para o Brasil, ficou aqui mais 2 e voltou, agora quero minha residência. Não, porque você interrompeu esse lapso. O máximo que se pode ficar fora são 6 meses, sequenciais ou fracionados. Então, por ano, eu posso ficar fora de Portugal 6 meses. Entendeu? Completou 6 meses, seja na sequência, ou seja, fui um mês, fiquei, fui outro, fiquei. Entendeu? Existe alguma empresa, por exemplo, para fazer busca da cidadania não, nacionalidade. Tá. Existe alguma empresa que possa nós fazemos ajudar? também. Faz? Agora, antes de responder, obrigada pela pergunta, vou entrar nessa parte. Aqui, tem alguma pergunta, gente? Nesse pedaço, alguma coisa que não ficou clara? Pode falar. A minha de nacionalidade também. Tá. Então vamos lá. Então, antes disso, eu vou falar a Europa, depois quem não sabe disso, dá uma lidinha, porque é legal. A Europa toda, com 26 países da União Europeia, ela é do tamanho do Brasil. A Europa é um continente europeu e o Brasil é só um país. O nosso país é grande, né? Porém, dentro, nós temos estados e a Europa tem os países. E cada país, daí tem, por exemplo, o parlamento fica lá em Bruxelas. Eu estive lá, lindíssimo, onde faz as leis da União Europeia. Todos os países têm que seguir uma linha. O país tem a sua independência, mas ela não pode. É igual a Constituição, tá? Então tá lá com o direito da União Europeia, os países não podem sair fora dessa linha. Só que cada país tem a sua forma, tá? De dar a nacionalidade. Tá certo? Então, o fato de eu ter de ser um cidadão de direito e ter direito à nacionalidade portuguesa não é igual um cidadão que tem direito à nacionalidade italiana. Nessa parte, a italiana, ela é melhor por um lado, melhor no sentido de aquisição, porque você pode ter um trisavô italiano, morreu todo mundo, mas você prova que você tem sangue italiano, porque o direito da nacionalidade italiana, alemã, espanhola é jus sanguíneo, você tem que provar que tem sangue. O de Portugal é jus solis, você tem que provar que alguém nasceu no solo português. Entenderam essa parte? Então, por exemplo, eu mesma, que teria direito, nunca consegui fazer, por quê? Eu sou bisneta de português, do lado da minha avó, porém, o meu pai faleceu cedo, e quando a minha avó faleceu, eu nem pensava nisso. Então, se eu fosse neta, já podia ter morrido todo mundo a fazer direto. Se eu fosse filha, também. Mas bisneto tem que ter uma geração viva que tem que fazer. Entendeu? Eu perdi porque já tinha falecido e eu não conseguia fazer. Já na italiana, não vai ter uma. Só que daí entram outros requisitos. Por exemplo, a nacionalidade italiana tem 2 formatos, administrativo ou judicial. Por quê? Quando vai para judicial, é por conta das mulheres, e essa lei infelizmente está aí ainda, as mulheres italianas que nasceram, se a sua nacionalidade vincular de mãe, a mulher italiana não passava nacionalidade, nada mais machista, né? Mulheres nascidas até 1947 não passavam nacionalidade para os filhos. Com algumas alterações, essa pessoa que veio do lado materno, ela pode recorrer à justiça, e é um trâmite bem extenso.
Então, como é que vamos falar de Portugal? Como é que eu provo que eu sou descendente de português? Se eu for bisneto ou bisneta, tem que estar o meu pai, ou minha mãe, ou meu avô do lado do português, vivo, alguém tem que estar vivo, porque eu só vou ter direito se alguém fizer. E se morrer, eu perco o direito. E eu já peguei muitos casos assim, de a pessoa não querer fazer, sabe? Nós tivemos um caso onde o rapaz é bisneto, não tinha muito contato com o pai, o avô já tinha falecido e o pai não queria fazer. Eu acho absurdo, o patrimônio se pode deixar para uma pessoa nacionalidade, ou seja, ele iria perder porque o pai não queria fazer de jeito nenhum. E daí conversa vai, conversa vem, olha, põe seu pai falar comigo, fala que ele não vai gastar um tostão, ele só tem que fazer a nacionalidade. Nem precisa nem pôr o pé em Portugal, se ele não quer. Ou seja, o nosso cliente só tinha direito se o pai fizesse, entendeu? Essa parte está clara. E como é que eu provo isso? Que eu sou bisneto, né? Você tem que ter a certidão de nascimento. Que aquele seu antepassado, ascendente, nasceu em Portugal. E aí que a coisa fica complicada. Se você tem um monte de informação, e tem gente que guarda, eu já fiz nacionalidade, a pessoa, documento de passaporte, na época que eram imigrados. Quando a pessoa veio para cá, nasceu em 1900, ainda está mais fácil, a partir de 1911. Por quê? Porque a partir de 1911, os registros de nascimento de português passaram a ser feitos nas conservatórias. De 1911 para trás, eram feitos nas igrejas. Então imagina, eram aqueles livros que vocês viram, que chegavam lá na frente do padre, punha lá, Manuel apareceu para declarar que Joaquim é filho dele. E ficava lá naqueles livros e pronto, quanto Manuel, quanto Joaquim, né? Daí fala lá o nome da mãe, mas é um pedacinho assim escrito. Daí já começa o seguinte, tem muito nome parecido, você provar que aquela pessoa que está lá no livro é realmente o seu parente, né? Começa por aí. Tá, outra coisa que acontece, quem foi registrado para trás de 1911, que foi nas cúrias, muitas desses registros não estão digitalizados. Muitos eles vão digitalizando, informatizando, tanto que como às vezes vocês acharam na internet, não acha aquelas certidões, estão lá digitalizadas. Você tem um site muito bom, uma notícia, uma coisa assim, que dá para você fazer busca, às vezes você acha, às vezes você consegue achar, mas daí essa busca se torna mais fácil se você tem informações, nome completo, o ano aproximado, entendeu? Informações sensatas, né, que chega até a pessoa. Porque se você não tem informação, o que acontece? Era muito comum, as pessoas, 1.800, gente, aldeias de Portugal. Então, eu estou aqui numa freguesia, numa aldeia que chama. Eu vou falar já de trás, eu sei que assim, falando geograficamente, vocês não vão perceber, mas Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma região. Todo mundo já ouviu falar de Trás-os-Montes, Portugal. Que tem várias cidades, Bragança, Mirandela, Fadiga da Fé, Torre de Moncouro, tem todas as cidades. E outras aldeias. Então, a pessoa que nasceu em 1800, às vezes ela nasceu lá, numa cidadezinha, mas o livro que foi registrado é em outro lugar. Porque nem todo mundo tinha uma igreja do lado. E muitas igrejas pegaram fogo também. Muitos documentos se perderam. Porém, existe outra forma. Esse descendente, esse português que veio para o Brasil, ele veio de navio. Ele entrou com um documento no setor de estrangeiros. Então, é uma outra busca para vocês. Entrar em contato com o setor estrangeiro no Brasil, fazer uma busca das pessoas que saíram naquele ano. E tudo isso é um cálculo. Eu falo que a pesquisa de genealogia, ela começa na família. O estudo de genealogia começa na família. Daí tá, eu sou bisneto de português, meu pai e meu avô estão vivos, mas ninguém sabe onde está a certidão de óbito do meu bisavô. Ele veio para o Brasil, faleceu aqui. Que documento que eu tenho que buscar? Você tem que buscar o documento do filho dele, né? Casamento, que vai dizer que onde é que o pai estava, óbito, ele morreu em algum lugar. Ou seja, a família tem que ter essas informações. Nem sempre tem. As informações eu descobri, Beth, fazendo uma busca que não se chamava nem certidão de óbito nesse período chegando em 1899. Era diploma de morto. A gente certificava que estava morto com diploma de morto. Aqui no Brasil já, mas para o norte e nordeste. Então chamava-se diploma de morto. Acho que até para morrer o pessoal tinha que provar que sabia que morrer, né? É tipo um diploma que ninguém quer, né? E eu vi esses documentos porque eu sou bisneta, mas assim, a minha prima não conseguiu todos. E Mas você é bisneta pro lado do quê? Da minha mãe. Sua mãe está viva? Minha mãe está viva.
Então, sua mãe tem que fazer, porque se ela falecer, você perde. Não, a gente faz, ela nem vai saber, né, Rafa? E outra coisa, mas desculpa, agora me interessou, eu adoro essas coisas. Diploma. Mas você não tem. É seu bisavô ou bisavó? Não, a minha bisavó. Tá, E mas daí ela que- chegou e foi morar onde? Onde nasceu? por exemplo, Eles seu avô? fizeram, por exemplo, eu fui numa viagem para lá e a gente descobriu que uma cidadezinha em Pernambuco, chamada Correntes, foi fundada pela minha avó. Porque as mulheres são fortes na família, não? Os homens é tudo zero esquerda. Sim. As mulheres faziam tudo acontecer e a minha avó fundou essa cidade, teve 3 filhos. Você só precisa. E ela de deu um pedaço de documento, terra Você pra só cada precisa de um documento onde a pessoa está escrita. Isso dá trabalho, mas se você tem esse documento onde está escrito lá, nacionalidade portuguesa, já é alguma coisa. Agora, presta atenção, não é tudo. Portugal é pequeno, mas é grande. Não adianta só falar de português. Na hora de fazer a busca, a gente tem que saber a freguesia, qual região. Por quê? Porque daí você vai nas comunas certas, você vai. Você vai no cartório certo, ou nas igrejas, ou tem os lugares dos tombos, né? Onde está arquivado. Porque daí a gente tem uma região. Ah, foi a região Trás dos Montes. Tá, mas Trás dos Montes é grande. Mas você já sabe a região. Porque daí a gente sabe que aquela região de Trás dos Montes, ela tem um cartório que está digitalizando tudo. Você está entendendo? Então, assim, se você... Gente, se vocês quiserem encerrar o livro também, cansa, né? Cansa, né? Não eu. Só queria aproveitar, né, que nós vamos marcar, você vai embora semana que vem, mas a gente tem aí nós vamos fazer uma live não, na verdade o Rogério tinha feito uma proposta de você gravar, né, e a gente... Também, eu posso, mais fácil eu gravar, posso ir lá? A gente grava junto de forma de aula. Até domingo a gente grava. A gente deixar, porque a tá ficando muito extenso mesmo, a gente tem uma gestante que está cansada. Exatamente. Agora, alguém quer fazer, não deu para abranger tudo, gente, foi pincelado, mas alguém tem que ter alguma pergunta específica, pode fazer. Vou insistir na educação. A pessoa formada aqui, fizer uma pós-graduação lá, ele valida a graduação daqui? Ou também tem a necessidade de fazer adaptações de matérias? Quando a gente faz equivalência, eles vão perguntar se quer fazer equivalência para que finalidade, para trabalhar lá, para ficar lá. Se você for fazer uma pós-graduação, entendeu? Qualquer pessoa pode sair e lá se inscrever com uma pós-graduação. Mas a pós-graduação, ela só vai validar a sua se no processo de equivalência exigir a pós-graduação. Se você está afim de fazer só uma pós-graduação que você quer fazer, não vai validar o seu diploma. Entendeu? Ou seja, você tem que entrar com o processo. Uma coisa é você querer fazer uma pós-graduação, outra coisa é a universidade exigir que você faça uma pós-graduação, um mestrado integrado, medicina tem muito isso. Entendeu? Então, o que acontece é, se você tem mestrado aqui, se você tem doutorado, se você tem mesmo alguma coisa no Brasil, tudo isso que você fez pode equivaler lá e ajuda na pontuação. Então, o máximo que pode acontecer é você fazer uma prova, ter que fazer mais uma cadeira ou duas. Eu não conheço nenhum do que nós fizemos, de que pegou um diploma daqui, um conteúdo programático, comparou com o de lá, zerou, tá tudo certo, vou te dar a equivalência. Não tem. Sempre eles vão querer que você faça alguma coisa, até porque se paga. Entendeu? Então, agora, onde está a jogada? Você procurar uma universidade, por isso que a gente faz uma pré-análise documental, que tem um conteúdo programático parecido com o seu. Agora, lógico que fazer uma pós-graduação fora é muito importante, mas você tem intenção de fazer equivalência, então investe na equivalência e pode ser que daí eles falem, olha, então você tem que fazer esse mestrado, essa pós-graduação. Isso é de universidade para universidade também. Então, bom, se quiserem fazer perguntas, tudo bem, se não, a gente vai encerrar. Só vou encerrar para o pessoal que está fora, Betinha, se você quiser encerrar, porque tem um monte de gente falando que está aí, minha bateria também já foi. Não, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Lá eles são muito preconceituosos? Não, você tocou num assunto interessante. Não. Você está falando sobre pele, sobre cor, sobre raça? Veja bem, eu vou falar uma coisa que... Não, xenofobia, né? Isso. Tem o... Alô, né? Leandro. Desculpa. Leandro, xenofobia tem em todo lugar como nós temos. Se nós analisarmos, a gente passa... Passa fazendo xenofobia quando a gente fala produto de chinês, é cigana, e vocês não gostam muito de cigano. Os brasileiros gostam. A maioria gosta, tem de ver o brasileiro, a maioria. Posso dizer que é mais da metade.
Só que infelizmente também tem aqueles que não gostam mesmo. Eu já passei uma situação na época que eu não tinha carro, estava dentro do autocarro, ônibus, e eu estava pagando com as moedas e uma moeda caiu num negocinho assim, e ele contou e falou, não tem aqui tantos euros. Eu falei, senhor, caiu uma moeda aqui, ó. E até uma senhora que tinha me entregue, ele não passava troco, né? Porque na pandemia não passava troco, tinha que dar. Daí ele começou a falar, você está dizendo que eu sou mentiroso? Eu falei, não, estou dizendo que caiu, olha, essa senhora está testemunha que ela me entregou, eu contei. Você pensa que aqui é Brasil, que todo mundo é ladrão? Daí virei o Siri na lata, né? Virei o Siri na lata, né? Tem essas coisas, entendeu? Um louco lá que está mal-humorado. Se eu for falar das coisinhas ruins que eu sei que existe, mas eu posso dizer para vocês que as coisas ruins nessa área é bem menos do que as coisas boas. E sobre cor, os portugueses adoram pessoas da sua cor, viu? Os portugueses adoram mais morenos do que as claras. Não sei o que acontece, eles adoram. Eu posso te garantir. Não, o Portugal é muito miscigenado. Pessoas de Luanda, Angola, Cabo Verde, tem lugares da África que foi colônia de Portugal, entendeu? Então essa coisa de cor, não, tá? O país mais xenófobo, vocês viram no noticiário, Espanha. Espanha, você viu que fizeram um jogador de futebol, acho que vocês assistiram, entendeu? O espanhol é mais xenófobo do que o português, tá? A gente faz... Quantas vezes vocês já não contaram piada de português? Não conto mais. Isso poderia ser uma forma de xenofobia, né? Porque eles é burro, né? Não é verdade? Então, assim, eu vou deixar um recado para vocês. Né? Quem tem pretensão de morar, seja que país for. Quando a gente vai mudar de país, a gente tem que ter a ciência, a noção que nem tudo precisa estar preparado financeiramente, precisa. Mas vocês têm que estar preparados emocionalmente, psicologicamente. Você está saindo de um país que, apesar de falar a língua portuguesa, é um país com cultura europeia. E não adianta chegar lá, que eu não admito que ninguém fale mal de Portugal. Amo os portugueses, amo Portugal, eu sou a primeira a defender. Quem pode falar mal de Portugal é o português. Quem pode falar mal do Brasil é o brasileiro. Sabe? Quem pode falar mal do seu filho é você, não é mais ninguém. Então não dá para você ir para um país e querer dizer como é que o país tem que funcionar. Ah, porque eu não gosto disso. Toda vez que eu escutei isso de alguém, eu falo, meu avião volta pro Brasil, tá bom? Lá, volta para lá. Então não é tudo nuvens. Vai ter coisas que vocês vão falar, no Brasil é diferente. Pois é, mas quando vocês estão aqui, a gente fala também que o Portugal é diferente. Então as coisas boas de Portugal superam para mim, qualquer bobeirinha, Por exemplo, a gente está acostumado a fazer, eu também, né? Tudo para ontem, tudo rápido. Principalmente conservatório, fórum e tal. Se o português tiver que dar 1000 voltas, assim, fazer 1000 voltinhas para chegar do outro lado, ele não vai traçar uma linha reta, entendeu? Ele vai dar 1000 voltinhas, passar por todos os trâmites. Isso também tem burocracia. Isso é da cultura. Agora, eu não consigo, estou 5 anos, não tem nada que eu possa dizer, eu odeio isso, me aconteceu alguma coisa grave assim. Acontece bobeira. E eu falo disso de forma de brincadeira. Por exemplo, quem é que atende bem na restauração? É garçom brasileiro. O brasileiro é a primeira pessoa, está sorrindo. O português está sempre emburrado, não todos, viu? Português, não todos. Está sempre emburrado, cara fechada, é deles. É o primeiro mundo, gente. Eles passaram por guerra, por fome, isso não está no sangue, na cultura. Mas é uma alegria, né? Samba, carnaval, rock and roll, né? A gente atende sorrindo. Eles gostam de ser atendidos por nós, entendeu? Então, assim, o brasileiro, ele é adaptável, mas não é todos. E imigrar não é para qualquer um. Quando eu digo qualquer um, não é de uma forma pejorativa. Você primeiro tem que saber se você tem psicológico para se adaptar, que é a questão de adaptação. Eu conheço gente com dinheiro que voltou. E não foi questão, não foi dinheiro, foi não se adaptou. E pode acontecer. Você pode chegar lá e falar, não me adapto a isso. É isso, gente. Eu desejo boa sorte para quem desejar, tá bom? E obrigada aí. Obrigada pelas videogames aqui. Obrigada, vou compartilhar. Obrigada, Betinha.